Outro dia eu ouvi a frase: a única certeza que nós temos em vida é a morte. E eu fiquei pensando sobre essa expressão popular, que é uma frase antiga, que dá a ideia de que nenhum ser humano vai viver. Todos um dia, eventualmente, morrerão. É uma expressão antiga que Não tem um autor necessário, mas que expressa ao longo da história muitas ideias de filósofos e pensadores de diferentes culturas. Então, por que a morte ainda é um tabu tão grande que ninguém pode falar, que as pessoas, quando comentam um outro, tira essa boca pra lá. A gente não pode falar sobre a morte com familiar, com amigos, com grupos da família, com nada, porque é uma conversa muito difícil, que é um tabu muito grande, mesmo sendo uma verdade, a única que nós temos em vida. Veja bem, recentemente eu tive um problema com o meu sobrinho, muitos de vocês já sabem. E um rapaz de 20 anos que de repente tem um problema grave, vai parar no hospital e quase morre, realmente assusta todo mundo. Mas e aqueles que já estão doentes há muito tempo, que já estão com uma saúde já abalada, já nasceram assim, aquelas pessoas que de repente já estão com uma certa idade? Tem pessoas que até reclamam, que diz que Deus se esqueceu delas, porque elas querem, já estão cansadas de viver, mas elas continuam aqui, com suas dores, com seu corpo pesado, porque afinal de contas, a idade avançada, o corpo fica diferente. Ou aquelas pessoas ruins, né, que muitas vezes a gente até deseja, mas menos um no planeta. A pergunta é: se soubéssemos a data da nossa morte, será que poderíamos viver a vida mais plenamente? Eu trabalhei em navios de cruzeiros por muitos anos e confesso que os relacionamentos amorosos que eu tive lá foram os melhores, porque tinha data de término. Você começava a namorar com um contratado que ia terminar, contrato ia expirar em tantos meses, e o seu também. E já tinha um acordo, nós não tínhamos tempo para brigar, para discutir mimimi. Não, o tempo que nós tínhamos era para curtir um relacionamento. Trabalhávamos muito e quando tínhamos dias de folga, curtíamos no país que estávamos e era realmente muito bom. As brigas deixávamos de lado. E aí terminava o contrato. O que acontecia? Bem, existia sempre a promessa de se encontrar, talvez num próximo navio, num próximo contrato, em algum país qualquer, ou até mesmo na terra de origem da pessoa. Isso acontecia? Sim, aconteceu algumas vezes. Deu certo o relacionamento? Não. Porque era diferente, já era outro consciente coletivo do navio, que tem data para acabar, os contratos que as pessoas estão curtindo, vivendo, fazendo o seu dinheiro e tendo o máximo que podem daquela experiência, tá ali. E a gente, nós fazemos o máximo para conseguir o máximo daquela experiência, daquele contrato de 6, 7, 8, 9 meses. Porque a gente sabe que vai desembarcar e temos a data prevista. E quando tentávamos o relacionamento em terra, eu tenho certeza que muitos conseguiram. Eu não consegui. Era diferente. Não tinha mais aquele mesmo encanto. Os mimimis estavam mais presentes. E a dificuldade, às vezes, de um país estar longe. E ninguém, pelo menos eu e os meus relacionamentos, não queria parar em terra. Queria continuar naquela vida embarcada. Por mais que tivesse que abdicar do amor de um relacionamento. Por quê? Porque era uma vivência única, verdadeira. Nós tínhamos planos de chegar no navio, passar tantos meses assim trabalhando naquela região específica, naqueles países específicos, fazendo tanto de dinheiro, tendo amizades em diferentes lugares e desembarcando com uma experiência vivida. Uma experiência inesquecível, diga-se de passagem. Inclusive os amigos, os primeiros que desembarcaram, eu lembro que eu sofri muito. Depois não, parece que acostumou. O contato continuou pelo Facebook. Até hoje ainda tem Instagram, Facebook. Até hoje ainda em viagens, encontro com alguns amigos. Se eu vou em algum país, eu pergunto, você tá lá? E acaba se encontrando. Mas o interessante, o que eu queria falar com vocês é que nós tínhamos data para acabar o contrato do navio, assim como nós temos todos aqui data para acabar o contrato aqui na Terra. E o pior, o término desse contrato pode acontecer a qualquer momento.
Pode acontecer com você velhinho, cansado, com o corpo já pedindo para acabar logo, porque não aguenta mais. Pode acontecer antes do seu casamento, pode acontecer antes do seu primeiro beijo. Ou até mesmo antes dos seus filhos se formarem. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos vivendo como se nós nunca fôssemos morrer. Estamos brigando, discutindo por coisas pequenas, estamos protelando aquela inimizade em vez de fazer logo as pazes, estamos protelando o investimento espiritual na gente, a nossa terapia, da gente se entender melhor para parar de brigar, parar de se estressar à toa, para a gente conseguir viver em paz. Estamos protelando aqueles investimentos em terapias para trabalhar com nossos bloqueios em relação à abundância, à prosperidade, ao amor, a tudo. Isso aqui é um investimento. E quando você morrer, você vai levar tudo isso que você aprendeu embora. E se você tiver uma vida longa, cheia de investimentos em você mesmo, cheia de histórias para contar, de quanto você evoluiu, ótimo. Mas se você estiver em frente da sua televisão protelando tudo isso, você não sabe quando é que o seu contrato vai expirar. Eu adoraria saber o contrato de todo mundo. O pessoal fala, você é louca. Não, eu me dou muito bem com a morte. Eu não dou bem com a morte com pessoas jovens, né? Como aconteceu esse susto comigo. Pessoas ainda que estão lá na batalha, têm muitos projetos de vida. É triste, porém, sabendo o dia de sua morte, talvez você pode até adiantar aquela viagem que você está tentando adiantar, você pode resolver logo os seus problemas emocionais com aquela outra pessoa, com alguém familiar. Previram que minha morte seria com 82 anos. Eu não sei se é verdade ou não, mas sinceramente eu gosto de saber. A vida é um sopro, como diria o poeta.